Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Em primeiro lugar, queria fazer um comentário aqui. O meu canal não é monetizado, eu não peço like, essas coisas que são comuns, né, dos youtubers que na verdade vivem disso. Mas o que eu tenho notado é que quando eu fico alguns dias sem fazer vídeo, além do YouTube provavelmente não mostrar o meu canal para ninguém, eles ainda me tiram inscritos, né? Eu não sei se vocês notam isso, faz um tempão que eu tô com o mesmo número de inscritos. Na verdade, desde que eu fui, acho que viajar, que aí eu fiquei vários dias sem fazer, né? Nenhum vídeo, sem gravar nenhum vídeo. E nesses dias, nos últimos dias, sei lá, os últimos 5 dias, entra um inscrito, sai um inscrito, entra um inscrito, sai um inscrito. Eu não sei se isso é normal, mas eu tenho a impressão que é alguma coisa aí do algoritmo que faz com que isso aconteça, porque de verdade eu acho que eu não tenho pessoas que se inscrevem e depois saem, né? Assim tão rapidamente, pelo menos. Então, só um comentário, não sei se vocês observam alguma coisa em relação a outros canais também. Se alguém souber, me fala. Vamos lá, mais um texto que eu deixei selecionado aqui, ele é um terapeuta, né? Guizo Comparin, é isso aí. E ele coloca, vai para minha playlist Amor e Relacionamentos. O relacionamento amoroso saudável é um tédio para pessoas com um emocional doente. Eu até falei alguma coisa nesse sentido num outro vídeo, eu não vou lembrar qual, né, gente? Vou fazendo e deleto da minha mente, porque não dá, não consigo guardar tudo. E das pessoas, né, do casal que vive lá 40 anos junto, sempre brigando, e quando um vai embora e o outro adoece porque sente falta dessas brigas, né? Então, um tipo de relacionamento totalmente disfuncional, não é? E aí ele coloca isso. Então, vamos. Primeiro eu vou ler aqui a introdução que ele faz. Se o seu paladar está viciado em açúcar, qualquer comida de verdade te parecerá ruim. Se o seu mundo interno está deformado e adaptado ao disfuncional, qualquer relação amorosa saudável parecerá chata e entediante. Cure-se para reconhecer o positivo como positivo e o negativo como negativo. Se você não veio de uma família saudável, faça uma família saudável vir de você. Na infância, a responsabilidade era dos pais. Na vida adulta, se os traumas dos seus pais passarem adiante por você, a responsabilidade agora já é sua. Se este post fez sentido para você, eu posso te ajudar. E aí ele faz a propaganda dele como terapeuta. Vamos lá. O relacionamento amoroso saudável é um tédio para pessoas com um emocional doente. Se você cresceu com pais ausentes fisicamente ou indisponíveis emocionalmente, se as suas memórias são de brigas, conflitos, insegurança emocional, traição, desvalorização, muito mais do que lembranças dos pais se amando, se respeitando e com você estando em um ambiente seguro e positivo, saiba que o seu mundo interno está deformado e adaptado para lidar com esse tipo de contexto. E o seu inconsciente estará te guiando para repetir e recriar relações como essas na sua vida adulta, pois é algo conhecido e familiar para você. Pessoas emocionalmente doentes acabam ficando viciadas nas emoções e sensações extremas que os conflitos e dramas de relações disfuncionais geram, ao ponto de se sentirem entediadas quando todo o drama e a intensidade não estão mais presentes. Você não tem dedo podre, você apenas está emocionalmente ferido ou ferida
identificado ou identificada a feridas emocionais do passado e por isso vem repetindo o padrão de rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça nos seus relacionamentos amorosos. E uma parte de você tentará ao máximo culpar alguém pelo que está acontecendo, mesmo com o padrão já tendo se repetido com diferentes pessoas e em diferentes contextos. A culpa do problema que vivo é de outra pessoa e a responsabilidade pela solução também precisa vir dela. Essa é a história que o seu ego te conta para te manter na zona de conforto sem precisar mudar nada em você. O positivo vem de mim e o negativo vem dos outros, até que finalmente você consegue assumir a responsabilidade pelo problema que vive e pela solução dele. Essa é a hora que o poder sai da outra pessoa e retorna para você. O adulto em você está assumindo as rédeas da própria vida. Saiba, pessoas emocionalmente saudáveis não se relacionam amorosamente com pessoas emocionalmente doentes, feridas. Existe uma parte em você ferida que te faz se conectar com pessoas que têm feridas gêmeas ou complementares. E a ilusão que o seu ego te conta é que encontrando o seu trauma gêmeo ou complementar, você irá conseguir se curar, salvando a outra pessoa ou sendo salva por ela. Mas isso não é real. Feridas emocionais não são curadas em relacionamento amoroso. Feridas emocionais são curadas em processo terapêutico e com autoconhecimento. Da mesma forma que quando eu tenho uma ferida física, eu vou para a fisioterapia e não para uma maratona, quando percebo as minhas feridas emocionais sendo reveladas em relacionamentos disfuncionais, eu vou para a terapia, não para um novo relacionamento. A forma que o outro te trata revela como ele te vê. A forma que você se trata revela como você se vê e o valor que se dá. E aquilo que você tolera em uma relação amorosa diz muito sobre o seu amor próprio, sobre a sua postura adulta, sobre o seu autoconhecimento ou a falta de tudo isso. Existe uma frase que diz: quando você se curar emocionalmente, aquilo que antes te atraía causará aversão. Você perceberá o quanto se sentiu atraída, viveu e tolerou coisas nos seus relacionamentos passados que, com as suas feridas emocionais de origem curadas, com o seu amor próprio e autoconhecimento em dia, jamais aceitaria. Se a sua relação amorosa não tem a comunicação saudável, a confiança mútua, o respeito e o apoio como pilares inegociáveis, saiba que a sua casa amorosa está sendo construída sem uma base sólida e que na primeira ventania o castelo de areia cairá. Primeiro vem o eu saudável, depois o nós saudável. Não inverta a ordem. Se esse post fez sentido para você, eu posso te ajudar. Ele falando, eu digo mesmo. Ai, gente, vamos lá. Guizo Comparim, terapeuta. Muito legal, né? Vamos lá, as nossas relações iniciais com pai e mãe e familiares, mas essencialmente são pai e mãe, modelam todas as nossas relações posteriores. Isso é uma realidade psíquica. Eu vou me tratar e eu vou adquirir uma identidade própria de acordo com o valor ou o desvalor que os meus pais me atribuem. E ali já se forma uma psique problemática, porque se eu tenho um pai e uma mãe que não me valorizam, que não me cuidam, que uma mãe que não é suficientemente boa, que não me retira do desprazer toda vez que eu, entro nesse desprazer, ela não me traz a solução, não me traz o prazer e o conforto necessário que a criança nos primeiros momentos vai sentir somente pela sensação física, né?
se eu tenho uma mãe que não tem empatia, não tem uma ligação emocional com aquele bebê. E não pensem que isso a gente fala como se fosse uma coisa muito difícil de acontecer. Existem muitas mães, inclusive tem um artigo da psicanálise que tem o título A Mãe Morta. Vejam só, né? Então, é aquela mãe emocionalmente indisponível para os filhos e o que faz com que eles se configurem psiquicamente como pessoas desprezíveis, porque essa é a sensação que essa mãe traz para essa criança, não é? Então, esses modelos, em primeiro lugar, com a autoimagem que eu vou fazer de mim pela percepção que os pais me trazem. Na sequência, eu vou me modelar também nos meus próprios relacionamentos aí amorosos mesmo, pelo que eu observei do relacionamento dos meus pais, não é? Então, se eu tenho um pai que maltratava minha mãe, isso para mim vai ser natural. Eu maltratar minha namorada, eu maltratar a minha esposa, não é? Se eu tenho um pai que foi emocionalmente distante, emocionalmente frio, se eu repetir esse comportamento nas minhas relações amorosas, isso para mim vai ser normal, porque esse foi o modelo que eu adquiri. Muitas vezes não no blá blá blá, mas no exemplo que a relação amorosa dos meus pais me passou, né? Eu recebo casais ou pessoas mesmo em terapia individual, quando a gente entra nessa questão do contexto familiar e como é que era o relacionamento dos seus pais, muitas pessoas nem sabem responder. Olha, eu não sei, porque de verdade eu nunca vi um gesto de carinho entre meu pai e minha mãe. Vejam só que coisa horrível, né? Ou muito pelo contrário, o que eu vi foram gestos de agressividade, de, né, menos-valia de um para o outro, brigas, xingamentos e situações que, do ponto de vista psíquico, são extremamente tóxicas, porque vão modelar essa pessoa nesse movimento tóxico também, não é? Então, nesse texto, ele diz que enquanto houverem essas feridas dentro de nós, nós vamos repetir esse tipo de relacionamento nas nossas relações, enquanto os traumas, né, as feridas emocionais que nós vivenciamos nessas relações familiares estiverem ativas dentro de nós, automaticamente nós vamos atrair pessoas que vão confirmar essas feridas, não é? E, consequentemente, na verdade, essas feridas vão se intensificando ao invés de serem solucionadas, serem elaboradas pelo processo terapêutico e pelo processo do autoconhecimento. Então, toda vez que se diz a pessoa saiu de um relacionamento e se diz, né, que nossa, seria bom você ficar um tempo sozinho, sozinha, né? Muitas pessoas não conseguem e ainda há né, um ditado que diz um amor cura o outro. De verdade, eu acredito que cura mesmo, mas nós temos que estar dentro de um processo de autoconhecimento, porque senão, de verdade, nós vamos simplesmente projetar tudo no outro e não vamos olhar para nós, vamos achar que sempre o problema é o outro. De que forma eu atraí essa pessoa, de que maneira eu me iludi, talvez, achando que através do meu relacionamento eu iria modificar aquela pessoa, não é? E a pessoa que vive ou que viveu dentro de um contexto familiar totalmente caótico e com essas emoções intensas, com agressividade física, com agressividade verbal, com vícios, né? Aquela coisa destemperada, ela pode, de verdade,
num primeiro momento, atrair um parceiro que tem esse perfil. Ontem mesmo atendi um casal e que dificílimo, que eu acho que nem vão voltar, porque eu falei muitas verdades e a mulher não gostou de ouvir. Ok, o meu papel é esse, né? Quem não está pronto para um processo terapêutico, ok. Estão em vias de se separar. Quando se conheceram, ela, uma pessoa extremamente intensa, porque tem uma bipolaridade, então está sempre em crise e não trata, não quer saber, não assume. E o marido era dependente químico, né? E então os dois estavam nesse lado de euforia quando se conheceram e passaram a viver a vida adoidados, né? E aí tiveram um filho depois de bastante tempo e o próprio marido começou a colocar a cabeça no lugar, fez um tratamento, tá há 8 anos já, como eles dizem, limpo, não é? E abriu uma empresa, a empresa está indo bem, e hoje ele tem outras responsabilidades e ele deixou de ser aquele porra louca que ela conheceu. E ela quer aquele porra louca, ela não quer mais esse. Ela disse, ele tem 40 anos, mas parece que tem 90. Eu não quero mais isso na minha vida. Uau! Outra coisa que eu posicionei, né? Ela precisa tomar remédio, mas vou ter que tomar remédio a vida inteira? Eu dei o meu exemplo, que eu dou para todo paciente. Eu tomo hormônio da tireoide porque não tenho a glândula há 53 anos e vou continuar tomando até eu morrer. Eu sou completamente dependente do hormônio da tireoide, né? Então, ela regalou os olhos e eu disse: se hoje existem tratamentos que podem fazer com que a tua mente se estabilize, a parte bioquímica se estabilize, qual o problema se você tiver que tomar a vida toda? Aí ela disse: eu nunca mais vou poder beber? Eu disse: não, não necessariamente. Você pode beber em festa e tal, vai poder beber todo dia. Senão você corta o efeito do remédio, mas esporadicamente pode ser, sem exagero, pode ser, né? Aí ela assim: mas eu não quero nada. Primeiro, que eu fique dependente, segundo, que eu não possa beber nunca mais e eu fique dependente desse remédio, né? Eu disse, então, esse talvez seja o sacrifício que você tem que fazer para transformar a sua família numa família funcional e não disfuncional, porque esse é o exemplo que você está dando para o seu filho, porque a princípio o discurso era o filho, né? O quanto de impacto essa relação disfuncional está trazendo para o filho. Eu disse, talvez esse seja o preço, né, para as coisas se equilibrarem e vocês darem um lar mais equilibrado para o seu filho. Eu disse, seu marido foi fazer tratamento e hoje ele sabe que pela condição dele não pode colocar uma gota de álcool na boca e muito menos chegar perto de alguma droga, né? E nunca mais ele fez porque ele tomou consciência disso. Esse é o preço que ele paga para estar bem. Você não quer pagar para estar bem? Ela me olhou com 2 olhos, me fuzilando. Eu falei, não vai voltar mais. E dito e feito. Ai, meu Deus do céu. Depois elas, não, vou fazer terapia só com o meu filho. Só meu filho vai vir para terapia. Eu disse, você quer transferir para o seu filho a responsabilidade de uma família disfuncional como se ele fosse o problema, sendo que o problema está na dinâmica familiar? Não me respondeu, mas depois mandou a mensagem que quer pôr o filho em terapia, ok. Vamos lá, né? Aí já orientei a psicóloga aqui que é babado. Vamos lá. Então, esse é um tipo de família disfuncional e que provavelmente vai permanecer disfuncional. E essa criança vai ter que lidar com isso, já é um adolescente, 12 anos, vai ter que lidar com isso o resto da vida, porque são pessoas que não têm uma consciência do quanto mal estão fazendo. Mas voltando na questão dos relacionamentos, e essa mãe, né, desse casal viveu numa família totalmente disfuncional. Então, enquanto o marido proporcionava esse oba-oba, né, todo mundo louco, vamos lá aproveitar a vida, tudo isso estava de acordo com o que ela viveu.
nessas emoções intensas, nas brigas e tudo, apesar de no momento não terem filhos, né, quando isso tudo aconteceu, mas ainda assim tinham as brigas, até por conta da droga do marido, né? E, e aí, agora que isso não existe mais e que o próprio marido quer um relacionamento equilibrado, na medida, né? Saudável na medida, ela não quer mais. Então, sem fazer uma terapia, sem entender por que essa pessoa chega nisso, não vai conseguir trazer equilíbrio para o relacionamento. Provavelmente o divórcio vai ser realmente a melhor alternativa, né? Mas essa mãe ainda assim vai permanecer com a criança, né, ou com esse adolescente e vai influenciar negativamente, né? A menos que tome consciência, que mude e tal. Mas vamos lá, eu obviamente não dou nome aos bois, mas esse é o exemplo típico que eu atendi ontem. Então, é isso. Quantos de nós tivemos famílias disfuncionais, eu mesma tive, né? E atraí relacionamentos disfuncionais para mim, com certeza absoluta. E tô me curando agora, com 65 anos de idade, não é? E tomando consciência cada vez mais de todos os gatilhos que me levam aos traumas que eu vivi no meu passado, não é? E conseguindo, de alguma forma, colocar um ponto final em alguma situação que de alguma maneira traz o gatilho, né? Então, eu acho que esse é o limite, né? Então, isso já mostra de verdade o quanto a gente já está mais saudável em relação a esses problemas, né? A essas feridas que vêm lá do passado. É isso. Então, vamos analisar se os nossos relacionamentos estão nos trazendo paz, equilíbrio, se é um relacionamento que nos abastece ou é um relacionamento que nos rouba energia, nos tira do nosso centro. Como é que nós estamos vivenciando os nossos relacionamentos? E aí eu poderia estender a todas as dimensões de relacionamentos, nem só nossos relacionamentos amorosos, não é? Vamos transformar essa vida disfuncional em amor, em equilíbrio, em satisfação, em evolução, crescimento espiritual, de estar ao lado de alguém, seja um amigo, seja um familiar, seja um parceiro ou parceira amoroso ou amorosa. Certo? Vamos lá. Tomando consciência, a gente já abre a porta para uma mudança bastante significativa. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.